Algo lindo acontece na vida de Jacó. Lembra de Jacó? Um dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Quando ele volta a ver o filho que ele pensou que havia morrido. Fique ligado. Em Gênesis 46, diz o texto bíblico que quando o faraó convida a toda a família de José para virem para o Egito, eles estão em tempos difíceis, anos de escassez, Jacó vai, né, porque ele ouve dos seus filhos o quanto que José, o filho que ele pensou que tivesse morrido, né, o quanto que José tinha de honra e de abundância e poderia ajudar a toda a família. Quando ele faz uma coisa como essa, não é? Ele volta para... ele não volta, ele vai para o Egito. O texto bíblico diz em Gênesis capítulo 46, todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Né? E aí o texto bíblico diz que tem mais, muito mais, que acaba chegando lá. Então, de alguma maneira, o que a gente está vendo aqui? Não esqueça de ver no nosso canal as mensagens anteriores, que a gente vai falando sobre essa história linda, gloriosa, que é a história de José. Mas aí, então, o que acontece é que quando ele vai para o Egito, José o está aguardando. Lembre-se, já muitos anos se passaram desde que Jacó viu seu filho. Jacó viu seu filho adolescente e agora é um homem administrador do Egito. E, verso 28, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gósen, que era a terra ali no delta do Nilo, onde eles ficariam e morariam e, conhecendo a Bíblia, ficariam ali 430 anos. Né? Até que Moisés vem como libertador para tirar esse povo e voltar para Canaã e assumir, então, aquela terra. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Gente, esse homem está com 130 anos, Jacó. 130 anos. Um homem que logo daqui a alguns anos, né, acaba falecendo. E esse homem, depois de chorar tanto tempo pelo seu filho, ele revê o filho querido. Ele revê, né, esse homem sério, esse homem comprometido com Deus, que foi José. Esse encontro agora do pai com José é um encontro, vamos dizer que pré-anuncia algo muito lindo que haveria de acontecer. Por quê? Eu vou explicar. José, lá no Egito, não ficou sozinho. Assim que ele se torna administrador do Egito, o próprio faraó o entrega uma moça, né, e ele se torna a esposa de José, e José tem dois filhos, Manassés e Efraim. Efraim e Manassés. Efraim é o mais novo, Manassés o mais velho, e esses dois serão chamados de meia tribo, cada um deles. E não eram 12 filhos? José não era o 12º filho? José, ele acaba morrendo, né, lá no Egito, e quando ele morre lá no Egito, quem é que descendência que vai ter aqui? Você vai dizer, a descendência de José. Só que a descendência de José são 2 filhos. E esses 2 filhos serão abençoados por Jacó. E quando Jacó abençoa esses 2 filhos, eu vou te mostrar isso daí daqui a pouco, eles se tornam então 2 meias tribos.
Como é que a gente fala? Cada um é uma meia tribo, né? E então que dá as 12 tribos, a chamada 12 tribos de Israel. Bom, muito bem, vamos lá. Uma coisa aqui muito legal que está acontecendo. José, então, quando se encontra com o pai encontra com o filho, choram demais, toda essa emoção, né, guardada por tantos anos. Verso 31, então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai que viviam em Canaã vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, olha só. Sair da sua terra e ir para uma outra terra já é uma experiência de choques muito intensos, que nós chamamos de choques culturais. Eu passei, junto com a minha família, por um desses choques culturais, né? Quando a gente foi morar no Canadá. Nós fomos como família para lá. Eu era pastor aqui já há muitos anos e fui morar no Canadá. Quando eu chego lá no Canadá, quem eu sou? Ninguém. Quem é o pastor Antônio Carlos Nasser? Ninguém, não sei quem é você. Tem um cara aí, um brasileiro aí, sei lá quem é, não sei. Eu não tinha história lá. Você não tem história naquele país, você não tem amigos naquele país, você não tem lastros naquele país, você não estudou naquele país, você não cresceu naquele país, o que acaba gerando essa sensação que todo imigrante ou migrante acaba tendo, né? Ou refugiado. No caso em particular de José, de Jacó e toda a família, no caso de José não, porque José já tinha tido essa experiência, né, por ter sido vendido pelos seus irmãos e pronto, estou lá no Egito, agora eu tenho que viver aqui. No caso de Jacó, um senhor de idade, com seus filhos já também maduros, com seus netos, né, com toda essa casa, quando chega no Egito, ainda tem que enfrentar uma outra situação. Qual é a situação? Os egípcios desprezavam pastores de rebanhos. E quem eles são? Pastores de rebanhos. Além de todo o choque, além de ter saído da sua terra, né, não foi assim, ai que lindo, vamos morar aqui no Egito. Não, nós temos terra. Nós temos uma história lá atrás. Nós estamos aqui por circunstâncias. Tanto é que um pouco mais para frente, no capítulo 47, o faraó diz assim, verso 1, José foi dar as notícias ao faraó, meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com as suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 dos seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? Exatamente o que José já tinha preparado eles, né? Eles lhe responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. A visão deles era, viemos aqui morar por uns tempos, não é nossa terra. Nós não estamos aqui querendo abusar de ninguém, querendo abusar da sua hospitalidade, nós estamos aqui de passagem. Mas Deus tinha planos diferentes. Eles acabaram ficando ali 430 anos. Só vão sair dali, obviamente, né? Já morreu, essa turma toda já morreu nessa época, né? Claro. E com Moisés. Quando então eles vão para a terra prometida, né? E essa terra prometida era a terra que eles conheciam. Mas eles acabam morando no Egito, vivendo no Egito, eles acabam tendo que enfrentar a cultura do Egito, a língua do Egito e os deuses do Egito. E isso vai ter implicações muito ruins para esse povo muitos anos depois, como a gente conhece na história. Mas o que eu quero mostrar para você é que nesse período todo, né, em que
Jacó está com toda a sua família chegando nessa terra, assim que eles já chegam numa situação muito difícil. Difícil porque enfrentaram a escassez, difícil porque os seus animais não tinham mais o que comer, e aqui também não tem o que comer, porque a fome também está no Egito. Eles vão precisar de alimento, eles vão precisar que José, né, tire lá dos silos, dos armazéns, comida para dar para eles. Eles não têm como, não adianta só plantar porque não nasce nada. E além de tudo, eles são pastores e são então desprezados pelos egípcios. Então olha quanta luta essa família vai enfrentar. Mas onde que está a bênção? Aqui. A bênção está no fato de que José, por ter sido quem foi, acabou gerando no coração do faraó essa benesse, esse amor, essa graça, que o faraó diz, não, vocês vão morar aqui. E tanto é que um pouco mais para frente, o faraó diz assim para José, olha, se eles forem bons mesmo com o rebanho, que eles cuidem do meu rebanho. Que eles cuidem do meu rebanho. Então, está aí uma troca, um ajuda o outro. Bom, na continuação, diz o texto bíblico que o faraó vai conversar com o pai de José. Afinal de contas, que gostoso quando você encontra o progenitor, né, de uma pessoa que você admira. José era admirado pelo faraó, porque José era muito sábio, né? Eu sempre que eu encontro com uma pessoa e admiro uma pessoa, eu quero conversar com a família, eu quero conversar com o pai, com a mãe, porque essa pessoa não nasceu de chocadeira, né? Vem de algum lugar. Da onde vem toda essa gentileza, essa educação e tal? E aí, então, José levou seu pai, verso 7 do capítulo 47, José levou seu pai ao faraó e o apresentou a ele. Depois, Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou, quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó, são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Seus antepassados viveram mais, por isso que ele fala que foram poucos anos, 130, né? Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Você percebeu alguma coisa aqui interessante nessa chegada e saída de Jacó? O texto bíblico diz que tanto a hora que Jacó chega, ele abençoa o faraó, e na hora que ele sai, ele abençoa o faraó. Olha aqui para mim, você e eu não temos o direito de julgar as pessoas e declarar algum tipo de condenação para ninguém. Ninguém. Se você é uma pessoa que ama Deus e você é uma pessoa que teme a Deus, seja uma pessoa que abençoe a quem quer que seja. O Jacó aqui, né, o pai de José, não perguntou se esse homem era um homem bom ou ruim, se esse homem era crente ou não era crente. Ele abençoou na chegada, ele abençoou na saída. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é uma pessoa que gera isso na vida das outras pessoas. O impacto do amor, da graça, da bondade é uma coisa incrível. E isso fica grudado no coração das pessoas. Eu me lembro, muitos anos atrás, ainda na época em que a gente tinha secretária eletrônica, né? Hoje você ainda consegue gravar uma mensagem quando a pessoa não atende o telefone, mas na época era aquela secretária eletrônica, né? Aquele aparelho que ficava junto ao telefone. E eu gravei uma mensagem simples, e a mensagem era, Deus te abençoe. Você ligou para não me lembro exatamente o que eu dizia, se era o número ou coisa parecida, e eu dizia, não, Deus abençoe a você e a sua família. Essa era a mensagem, né? Você ligou para mim e tal, não posso atender, depois eu retorno, deixo o seu recado. Aquela coisa toda, né? E um dia eu cheguei em casa e na secretária ficava piscando a luzinha, né? Dizendo, tem mensagem nova. E eu apertei o botão e uma pessoa disse assim, olha, eu liguei, mas liguei errado, é engano. Mas essa mensagem que você gravou e deixou gravado abençoou meu coração. Muito obrigado. Era engano, o cara ligou errado. Mas quando ele ouviu Deus abençoe você e a sua família, aquilo tocou o coração dele.
E até hoje, quando você diz algo parecido, né? Isso que é abençoar pessoas. Eu não sou Deus para abençoar as pessoas. Eu sou uma pessoa que gero palavras de bênção. E eu preciso fazer isso sempre, sabe? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe essa criança, que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe esse negócio. Poxa, que legal o seu restaurante. Deus abençoe a todos vocês. Essas palavras são mais poderosas do que nós podemos imaginar. Do que nós podemos imaginar. Diz o verso 11, José instalou seu pai e seus irmãos, deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número dos filhos de cada um. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Olha aqui. A partir de agora começa uma outra administração sábia de José. Quando você lê, parece assim que ele não tinha muita empatia, mas na verdade a empatia toda está aqui e a gente precisa entender a linguagem da época também. O que aconteceu? O que José fez quando teve a revelação de Deus do sonho dos 7 anos de fartura e os 7 anos de fome? Ele disse, olha, nós vamos guardar 1/5 de toda a produção. 20% de toda a produção vai ser guardada. Ninguém vai tocar. Tá? A gente pode usar os outros 4/5, a gente pode usar, mas esse 1/5 fica guardado. Foi uma poupança, certo? Essa poupança toda é que vai sustentar o Egito e a região. E todas as pessoas que foram até o Egito compravam, por isso a prata. Pagavam, obviamente, pelo trigo. Muito bem. Então, o que José está fazendo aqui? Ele está enriquecendo o Egito. Mas ele não está enriquecendo o Egito de qualquer maneira. Ele está enriquecendo porque ele está vendendo honestamente e justamente o trigo para as famílias que precisam de ajuda. Acontece que dinheiro também acaba. Não é? Em período de longa crise, em período muito extenso de crise, que foi o caso, acabou o dinheiro. E aí diz assim no verso 15, quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José, dá-nos comida, não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse, tragam então seus rebanhos e em troca lhes darei trigo. Então ele agora troca rebanho por comida. Pense, é tempo de fome. 7 anos, certo? Escassez, dificuldade. Ninguém vai morrer aqui não. José disse, Deus me pôs aqui para salvar vidas. Então ele vende por prata, então ele troca prata por trigo. E agora, rebanho por trigo. Aí você vai dizer, olha, agora ele acaba com a vida desse povo, porque agora eles não têm mais nada. Mas tem a vida. O que é mais importante? Na continuação, verso 18, o ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo, não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Então aqui agora José faz o quê? Pega as terras em troca de comida. O Egito agora se torna dono de todas as terras. E todos os egípcios se tornam escravos do faraó. Aí você vai dizer, olha aí que coisa opressiva, né? Se fosse hoje, né, com essa linguagem que a gente tem aí, mas na verdade não é opressivo nem nada. O que está acontecendo aqui? José está preservando vidas, mas está mostrando para todo mundo o seguinte, a vida custa. As coisas não são de graça. A vida precisa ser valorizada.
E ele valoriza a vida, obtendo para o Egito, não é? A prata, o rebanho, as terras e as pessoas que passam a servir o faraó. Mas ele diz, mas pelo menos está todo mundo vivo. Né? Ninguém vai morrer por conta de fome. E então José, verso 23, disse ao povo, ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte de suas colheitas ao faraó. Se vocês são escravos e a terra não pertence a vocês, vão plantar, deem 1/5, mas os 4/5, então 1/5 é o quê? 20%, né? Os 80% são de vocês. Vocês vão poder colher, vão poder comer na hora que, né, a terra estiver dando, etc. E vão poder, inclusive, vender isso daí, fazer negócio e, quem sabe, comprar de volta as terras. A vida precisa ser balanceada. Né? O governo, quando acha que tem que dar tudo para o povo fica o quê? Preguiçoso. Mas quando o governo faz uma negociação ajudando o povo a trabalhar, todo mundo cresce, há prosperidade. É o que aconteceu aqui nesse período no Egito. Né? Verso 25. Eles disseram, meu Senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Então o ser escravo aqui não é agora que o faraó vai ficar dando chibatada em todo mundo. Depois vai acontecer isso, né? Porque muda a direção da liderança, muda tudo. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Essa sabedoria a gente precisa ter, gente. Vai nas escrituras, tem tudo ali. Não que a gente tenha que copiar o que a Bíblia diz, porque tem a ver com tempo, tem a ver com cultura, tem a ver com terra, tem a ver com época distinta. Mas o princípio que tem por aqui precisa ser repetido. E aqui tem um princípio de valorização de tudo. É a valorização do trigo, é a valorização do dinheiro, é a valorização dos animais, é a valorização da terra, tudo tem valor. E a gente não pode ficar, sabe, como passarinho pequenininho com o biquinho aberto esperando a mamãe trazer a comidinha. Todo mundo precisa trabalhar. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz, quem não trabalha, não coma. O trabalho é bênção, o trabalho enobrece, o trabalho é honrado. Né? Agora, quem evita o trabalho são pessoas que acabam gerando problema para os outros, problemas para os outros. Por quê? Porque as pessoas próximas acabam ficando muitas vezes penalizadas e ficam dando, gera mais dependência, mais preguiça, mais procrastinação e tudo que é ruim e vai acontecendo assim. Então, José para nós tem sido um exemplo para a vida dos cristãos, um exemplo, né, de uma vida idônea, de uma vida temente a Deus, de uma vida obediente a Deus, de uma vida pura na presença de Deus, de uma vida responsável, de uma vida que sabe administrar bens e riquezas, que sabe administrar pessoas, gerir pessoas e tantas outras coisas que ele nos ensina. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, de coração, eu espero que cada dia mais a gente aprenda com as Escrituras. De novo, dá uma olhadinha no nosso canal e assista os vídeos anteriores. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que Deus te dê uma nova história. Vamos orar? Permita, Senhor, que o nosso coração seja um coração que realmente ande contigo, que ame o Senhor, que faça o melhor sempre para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.